Vocês são muito... boa noite, galera. Tem um eco aqui. Deixa eu tentar ajeitar esse eco. Pronto. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Show. Show. Sim. Vou começar aqui, mas antes de começar, eu vou fazer uma pequena dinâmica com vocês, para que eu possa conhecer pelo menos um pouquinho de alguns de vocês. Inicialmente me apresentando, né? Meu nome é Roberta. Atualmente eu sou diretora comercial da Otimiza Consultoria Júnior e também faço parte do time da Unijúnior aí desde janeiro, por nossa Bahia, né? E aí, para começar, eu queria que 3 pessoas se apresentassem um pouquinho, falasse o cargo na EJ e a empresa, né, que faz parte. Alguns serviços também, só para eu ter uma noção e conhecer um pouquinho mais de vocês. E aí, galera, proatividade sempre. Posso começar. Precisa ligar o vídeo? É bom para a galera ver vocês. Pronto. Boa noite. Boa. Sou Wellington. Atualmente eu sou diretor de marketing da Sanari Júnior. Estou na empresa desde o ano passado. E desde quando eu entrei, eu faço parte da diretoria de marketing. Tenho aprendido muita coisa na diretoria. Tive uma dificuldade no início, mas consegui superar. E a cada dia tenho conquistado um conhecimento dentro da empresa. Massa. Só isso. Próximo ou próxima? Mais alguém para estar falando um pouquinho? Boa noite, sou o Leonardo, sou presidente Boa. da Onyx Júnior, empresa de geologia da UFBA. E é isso. Entrei na empresa Júnior em 2017, no fim de 2017. Então até agora. Show. Mais alguém quer compartilhar? Certo. Então, vou dar uma começada aí. Então, galera, como eu falei, eu tô aí nessa parte comercial, que é a parte mais de vendas aqui da Otimiza. Aqui a gente é separado, marketing e vendas. Então, a gente percebeu que fazia muito mais sentido ter essas diretorias separadas, porque as demandas de cada uma são bem complexas e faria mais sentido para a gente dessa forma, né? E aí, Dequinho aí pediu para eu estar conversando um pouquinho hoje para vocês sobre prospecção ativa. A prospecção ativa foi que garantiu que a Otimiza em 2017 batesse alto crescimento. Então,
Foi muito importante aí para a gente estar tendo domínio dessa forma de prospecção. Mas antes de conversar com vocês sobre prospecção ativa, eu quero conversar com vocês sobre o cliente mesmo, né? Acho que é muito importante, antes da gente começar qualquer processo, da gente estruturar qualquer processo, falar sobre o cliente e tudo mais. Ah, meu Deus, o slide não está passando. Só um minutinho. Pronto. E aí eu queria começar com essa pergunta, né? Como você gosta de ser atendido? Então, ela traz muito sobre como vamos prospectar daqui para frente, como é que vai acontecer toda a forma de prospecção. E aí, quando a gente tem bem claro como a gente gosta de ser atendido, de forma bem pessoal, a gente consegue transmitir isso para os nossos próprios clientes dentro das nossas EJs. E aí, reflitam sobre isso e tragam muito para todas as formas de prospecção que vocês vão estar adequando para as EJs de vocês, como vocês gostam de ser atendidos, né? E eu trouxe uma diferença bem legal aqui para vocês, que é sobre vender e servir. Vender é quando a gente quer simplesmente bater uma meta por bater. E servir é quando a gente se preocupa, quando a gente dá atenção para aquele cliente, quando a gente se preocupa com toda a jornada que ele faz parte. Então, aqui dentro do Movimento Empresa Júnior, a gente consegue perceber a importância, né, de que a gente não está aqui só por meta, a gente está aqui por um propósito muito maior. E um desses propósitos é impactar o cliente, é impactar a vida dele. Então, é muito importante que a gente se preocupe durante todo esse processo sobre a gente estar servindo ele e não simplesmente vendendo. E qual é o benefício disso, né? A gente vai conseguir reter esse cliente. Então, eu trouxe um dado aqui bem legal para vocês sobre 71% dos clientes encerram o relacionamento com uma empresa por causa de um atendimento ruim. Então, todo contato com o cliente, ele vai ser estratégico. Todo contato com o cliente, ele vai ser estratégico. Desde o primeiro contato, até uma cobrança de uma dívida, até o envio de algo que você lembrou sobre ele, é um ponto estratégico que você tem que tomar muito cuidado, tem que ter as pessoas mais especialistas possíveis para estar realizando isso. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar me interrompendo, coloca aí no chat. Vou ficar olhando de vez em quando para ver se vocês estão com alguma dúvida, certo? Mas aí vamos para o nosso assunto de fato. O que é prospectar? E aí eu trouxe um conceito, assim, bem bacana para vocês, que prospecção tem como definição um processo de procura e conquista de novos clientes, para que novas vendas de produtos ou serviços sejam feitas, né? Dependendo da EJ, ou é produto ou é serviço. Mas eu consigo pegar essa frase de 4 linhas e resumir ela, na verdade, em uma única palavra. E essa palavra é encantar. Então, prospectar um cliente não é simplesmente você procurar ele, é você encantar ele desde o primeiro segundo. E aí, não sou eu que estou falando, vários estudos, se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver que a gente está o cliente nos primeiros 3 minutos que a gente tem contato com ele. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque qualquer coisinha a gente pode perder uma venda nos 3 primeiros minutos. É nos 3 primeiros minutos que a gente consegue conquistar e fazer com que ele nos dê atenção no restante de todo o processo. Massa. E aí, como prospectar, né? Eu trouxe 2 formas para que vocês possam estar escolhendo ou fazendo as duas. Hoje na Otimiza a gente utiliza as duas. Então, vai muito do ramo, vai muito do que vocês preferirem, vai muito de teste também. Então, a dica que eu dou bastante para vocês é vocês testarem. Não simplesmente falar, não vai dar certo. Não, testem, vê que não dá certo, e aí depois vocês têm um dado comprovando que não deu certo. Beleza? E aí, as 2 formas que eu trouxe, né? Por ligações e por e-mail. Então, a prospecção ativa é basicamente a gente, empresário júnior ou empresária júnior, procurar o cliente, ir atrás do cliente. E aí, para isso, eu trouxe 2 formas para vocês, que é tanto as ligações quanto por e-mail. Não existe uma melhor forma, como eu estava falando, eu acho que vai depender muito do ramo,
vai depender muito de como vocês estão se encaixando nisso. Por isso que é muito bacana, para quem quiser, testar as duas formas, beleza? E aí eu vou explicar um pouquinho como a gente faz das duas formas, e aí vocês vão adaptando, escrevendo e tendo insights aí no meio da apresentação. Primeiro eu vou falar um pouquinho das ligações, certo? Eu trouxe 3 dicas bem fáceis e bem usuais mesmo, que são muito importantes para que o processo dê certo. Então, primeiro, você precisa organizar. Ou seja, você precisa saber exatamente onde encontrar aqueles números daqueles clientes e qual os próximos processos que ele vai passar. E aí eu trouxe no próximo slide, se eu não me engano, já tem a forma que a gente organiza para vocês conseguirem ter uma visualização mais legal. Fazer um pitch de ligação. Pitch de ligação, para quem não sabe, basicamente é uma apresentação curta do que você faz para o cliente. Então, é muito importante vocês terem esse pitch, não de uma forma engessada, mas de uma forma que algumas pessoas da empresa, ou todas, não sei, dependendo de como vocês vão querer prospectar isso, sigam aquele padrão. E não simplesmente falem qualquer coisa, até para você se organizar e não falar nenhum tipo de besteira na ligação, porque todo contato é estratégico, como eu falei para vocês. E o terceiro passo é treinar as pessoas que vão ligar. Aqui na Otimiza mesmo, a gente já passou por diversas situações de pessoas que queriam muito fazer a ligação, que queriam muito se dedicar a isso, mas não tinha alguns skills, algumas características que eram necessárias. Todo mundo pode ligar? Pode. Mas é interessante que essa pessoa se preocupe com aquela pessoa que está do outro lado da linha, que lembre daquela primeira frase que eu deixei aqui para vocês, do primeiro questionamento de como vocês gostam de ser atendidas. Não ter timidez, eu acho que esse é o momento de você realmente falar, botar para fora e conquistar o cliente, né? E encantar ele. E aí eu trouxe aqui, para ficar bem visual mesmo para vocês, como a gente organiza, né? Isso aqui tá um pouquinho antigo, tá um pouquinho bagunçado, mas eu vou explicar direitinho como é que funciona. A gente tem essa primeira... Aqui é uma plataforma que a gente utiliza, é o Pipefy, não sei se vocês conhecem, mas é basicamente bem parecido com o Trello, que é mais comum também. E a gente tem essas colunas, né? Qualificação, primeiro contato, mandar e-mail, segundo contato. Essa qualificação seria se a empresa viesse já recebendo algum tipo de conteúdo da Otimiza, já estivesse recebendo algum tipo de artigo da gente. Primeiro contato é quando a gente liga pela primeira vez. Então, a gente ligou pela primeira vez, coloca nessa primeira coluna. Caso a gente ligue o gestor, um detalhe muito importante, sempre falar com o gestor da empresa. Sempre tentar entrar em contato com o gestor da empresa, porque é o gestor que vai tomar todas as decisões. Então, vocês vão entrar em contato com o gestor. Caso ele não esteja, a gente cria esse cardzinho com o nome, o número, explicando qual o melhor horário que ele vai estar, porque isso o atendente ou quem quer que atenda a ligação vai estar respondendo para a gente. Então, cria esse card. O interessante... Alguém falou alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Show. O interessante é que a gente consiga o e-mail desses gestores. Por quê? Porque conseguindo o e-mail, a gente consegue mandar mais conteúdos para eles, caso a gente não tenha conseguido antes. A gente consegue fazer com que ele conheça mais a empresa. Então, ele vai estar muito mais preparado para receber os próximos contatos. E aí, o que é que eu faço geralmente, né? Quando eu consigo o contato do gestor, eu mando e-mail. Olá, fulano. É um prazer estar... Deixa eu só silenciar aqui. É um prazer estar... Leandro, só um minutinho, gente. Tem como você mutar seu microfone, por favor? Show. Olá, fulano, tudo bem? Será que teria como você... Deixa eu só mutar aqui. Pronto, consegui. Olá, fulano, tudo bem? Aqui é a Roberta, liguei para você mais cedo, agradeço pela disponibilidade.
e é só um ponto de contato mesmo que você passa para o cliente, que você gostou de conversar com ele, que você gostou de estar lá naquela conversa, para que ele não esqueça de você. Então, basicamente, a gente utiliza o Pipefy para organizar todo o processo, para a gente saber que tem que fazer a ligação novamente, para a gente saber quais números estarem ligando. E aí vocês podem estar se perguntando, Roberta, onde vocês encontram esses números? Bom, gente, existem várias formas de a gente estar encontrando esses números. Seja por indicação de familiares, amigos e tudo mais, seja na rua mesmo. Teve uma vez que a gente fez uma ação que foi muito interessante, onde a gente saía, a gente foi em algumas lojas, a gente pegava o número do gestor e pegava o nome do gestor e o número. E aí a gente começava a preencher isso, e aí depois ia ligando e falando um pouquinho sobre a visita. Existem algumas listas online de empresas que vendem contatos de empresas, de pessoas físicas e tudo mais, então pode estar comprando. Teve a vez que a gente fez uma compra dessa, foi em torno de R$ 200, e vinha, se eu não me engano, 300 contatos. Então, são algumas formas aí de você estar conseguindo pegar o número para estar fazendo essa ligação. Show. E aí, sobre a ligação em si, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um processo que ele se chama Cold Call. A Cold Call é uma metodologia bem antiga, assim, no processo de vendas, mas que hoje ela é completamente inadequada para o que a gente precisa oferecer para o mercado. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês do que seria uma Cold Call. Finja que eu estou ligando para um cliente. Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta, eu sou da Otimiza. Você gostaria de receber uma visita diagnóstica para que eu possa te apresentar meus serviços? E isso é uma Cold Call. Ou seja, muitos estudiosos perceberam, vocês podem dar uma pesquisadinha, eu vou indicar alguns livros que no final da apresentação, onde esses livros detalham por que a Cold Call não dava certo. Porque simplesmente os clientes não se interessavam, não tinham uma boa taxa de conversão, não era atrativo para o cliente não se sentia bem recebendo esse tipo de ligação. Pelo contrário, eles se sentiam muito coagidos. E aí foram feitas várias pesquisas em relação a isso. Então, se hoje vocês utilizam Cold Call, sinceramente, honestamente, parem. Não é legal, não é agradável. Já tem muitos estudos falando que não funciona. E aí, poxa, Roberta, você está pedindo para eu abandonar a Cold Call. E aí, o que é que eu vou fazer? Aí eu trouxe a Hot Call. Hot Call nada mais é do que uma ligação quente. Ou seja, é onde você vai estar estabelecendo pontos de contato com o cliente durante a ligação. Essa Hot Call você pode fazer de diversas formas. Então, eu vou dar um exemplo super simples para vocês, que eu fiz semana passada, inclusive. Eu resolvi ligar para uma corretora de seguros. E aí, como é que funciona a Hot Call? Você tem que pesquisar quem é aquela empresa, o que é que aquela empresa faz, o que é que ela prega, quais são os valores. E aí eu pesquisei sobre a corretora de seguros, vi que ela tinha mais de 15 anos no mercado, vi que ela valorizava o atendimento ao cliente, e aí fui buscando, assim, pontos de conexão da Otimiza com a corretora de seguros. Ou seja, o objetivo da Hot Call é você criar conexões entre sua empresa e a empresa que você está prospectando. Porque é muito mais simples você conseguir vender um projeto para quem tem o mesmo fit cultural que vocês. Ou seja, para quem tem a mesma mentalidade, o mesmo propósitos parecidos, mais ou menos nesse sentido. E aí eu liguei para ele e falei: oi, tudo bem? Vocês que são empresa de 15 anos de mercado, tenho certeza que vocês precisam disso, disso e disso. E aí, quando eu falei isso para o cliente, ele falou: caramba, você conhece tudo da minha empresa, você já sabe tudo e tudo mais, que legal. Ou seja, já encheu os olhos dele, entendeu? Não foi simplesmente querendo marcar uma visita, foi eu conhecendo do ramo e conhecendo da empresa dele. Então, a partir de hoje, vocês vão abandonar, se vocês fazem, né, hoje em dia, a cold call, e vão fazer essa hot call, muito mais direcionada. Tem algumas empresas que eu compreendo que a gente não consegue tantas informações assim, que não tem um site, que não tem redes sociais bem estruturadas. E aí eu trouxe uma segunda opção para vocês. Esse aqui é um pitch de ligação, que eu falei lá no início, a segunda dicasinha para vocês.
é um pitch de ligação. Esse pitch de ligação é para o ramo educacional. Então, só um minutinho. Sim. Esse pitch de ligação a gente utiliza para o ramo educacional. Então, essas partes que estão em amarelo são variáveis, né? Olá, senhora, tudo bom? Aguardar a resposta. Se identifica, fala de onde fala a faculdade também, porque eu acho que dá uma credibilidade maior. Fala um pouquinho do que faz, e aí espera a reação, pergunta se tem alguma dúvida, e aí aqui é que entra a hot call, onde o cliente vai estar prestando muito mais atenção no que você está falando. Nós fizemos recentemente algumas pesquisas no ramo educacional e percebendo que muitas empresas do segmento têm enfrentado dificuldades em elevar suas taxas de captação. Ou seja, quando você fala isso, significa que você conhece o ramo dele, que você consegue ajudar ele a partir de algum serviço que você tem. No caso aí seria plano de marketing, né, que a gente presta. Então, é um pitch mais direcionado para essas empresas que não têm um site, que não têm tantas informações que vocês podem estar utilizando. Mas caso a pessoa tenha esse site, caso tenha redes sociais, procurem, busquem pontos de conexão, busquem pontos de contato para estar usando a ligação. Porque isso com certeza vai fazer muita diferença e não vai deixar o cliente sem saber o que está acontecendo, sem saber como vocês podem estar ajudando. Vocês têm alguma dúvida até aí? Alguém quer dar alguma sugestão, falar alguma coisa? Se tiver tudo bem, botem um okzinho no chat. Show. E aí, deixa eu só relembrar para vocês o que eu coloquei aqui, né, sobre as 3 dicas. Organizar o processo, já dei uma explicada. Fazer pitch de ligação, já dei uma explicada, para dar uma padronizada em tudo, para todo mundo ficar no mesmo nível, né, na hora de estar ligando. E treinar as pessoas que vão ligar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Ter especialistas. Eu não conheço a realidade de cada empresa, mas se vão ser 1, 2, 3 ou 4 pessoas para estar prospectando, essas 4, 3, 2 pessoas têm que ser especialistas no que estão fazendo. E aí o adequado seria a equipe de comercial, a equipe de vendas estar fazendo um treinamento com essas pessoas. Então, treinamento para ser mais comunicativo, treinamento para usar algum tipo de gatilho na hora da ligação, treinamento para falar sobre hot call, que é muito importante. E fazer com que aquelas pessoas realmente estejam prontas, porque senão vocês podem perder uma super oportunidade, porque o cliente não sentiu credibilidade vindo de vocês. Então, é realmente muito importante que essas pessoas sejam muito boas no que elas estão fazendo. Beleza? E aí vamos para o segundo passo, né? A segunda forma, na verdade, da gente estar prospectando, que seria por e-mail. Não sei se algum de vocês já fazem, foi um processo mais até recente que a gente começou a fazer, mas ligação a gente já fazia há bastante tempo. Como eu falei para vocês, foi o que garantiu aí nosso autocrescimento em 2017. A gente conseguiu autocrescimento em 4 meses, e aí todo o faturamento desses 4 meses foi prospecção ativa. Então, é possível, sim, a partir das ligações. Mas também existe a opção por e-mail, né? Hoje a gente sabe que todo mundo está na internet, todo mundo está nessa era tecnológica, ou almeja estar, né? Está mais próximo. Então, o e-mail tem sido uma saída muito boa. Eu, particularmente falando, eu abro meu e-mail umas 15 vezes por dia. Então, para mim fez muito sentido esse tipo de prospecção. Massa. Ficou um pouco cortado, mas não tem problema não. Acho que dá para... Deixa eu ver aqui. E aí, novamente, eu preferi trazer esse primeiro ponto novamente para vocês entenderem que tudo é organizar aquilo que vocês estão fazendo. Porque se vocês não tiverem isso de uma forma fluida, não tiverem isso de uma forma que todo mundo consiga ter acesso e consiga entender o que está acontecendo, não vai ser tão legal e vocês não vão conseguir ter
um processo contínuo. Então, organizem todos os processos que vocês forem fazer. Definir o ICP. O que seria o ICP? O ICP é o perfil do cliente ideal. Isso também serve para prospecção ativa. Mas para e-mail é muito mais importante que vocês definam quem é esse cliente, para que vocês consigam, para que vocês não percam tempo, basicamente. Então, o que seria isso? Seria qual cliente vocês querem para a empresa de vocês. Então, vocês só querem ter mulheres de 40 anos, empresárias, donas de pet shop. Um exemplo aqui. Então, vocês vão fazer de tudo para buscar o contato desse tipo de pessoa. Ah, Roberta, significa que eu não posso prospectar para outras pessoas? Não, vocês podem, não tem problema. Mas, com certeza, vai ser muito mais assertivo se vocês tiverem em mente, se vocês estiverem sabendo exatamente para quem vocês querem prospectar. Quando eu coloquei aqui no terceiro ponto, o assunto faz toda a diferença, e eu, há um tempinho atrás, não acreditava nisso e começou a fazer muito sentido na minha cabeça, que o assunto, quando eu falo assunto, é o assunto do e-mail. Então, quando a gente tem um assunto, não sei o que é grátis, ou venha pegar seu desconto, não é tão atrativo assim. Mas se você adaptar isso para um assunto muito mais instigante para o cliente, ele vai abrir seu e-mail e não vai abrir de outras empresas. E não vai abrir de outras propagandas. Então, deixa eu abrir aqui para lembrar de alguns exemplos para vocês, mas tem um que eu acho que é muito interessante, que a gente faz para ramo alimentício. Para ramo alimentício, a gente faz a seguinte pergunta no assunto mesmo do e-mail. Qual a sua taxa de desperdício Pizza Hut? Então, é um assunto que, se ele tiver taxa de desperdício, ele vai abrir, porque vai chamar a atenção dele para isso. E se ele não tiver, não interessa pra gente, porque a gente só vai conseguir ajudar ele se ele tiver taxa de desperdício, entendeu? Então, são alguns títulos que vocês podem estar utilizando no assunto, né? Para estar chamando a atenção do cliente. Deixa eu abrir aqui para dar outros exemplos de título para vocês. De assunto, né, no caso. Aí tem um que é assim, em qual estágio se encontra a empresa? Então, tipo assim, é um e-mail que pelo assunto você já consegue perceber que a pessoa que está mandando e-mail se importa com você. Então, em qual estágio está a sua empresa? Taxa de desperdício. Tem outro que é bem simples. Como vai a empresa? E tudo isso no assunto. Porque vai fazer com que o cliente abra ele, tenha curiosidade de abrir, né, o e-mail. E aí, abrir o e-mail, você já está bem, porque ele vai ler o que você colocou, né? E por último, ter cadência. Então, eu fiz um curso, tem um tempinho, sobre isso, e aí no curso ele estava falando que a maioria dos gestores não abre o primeiro e-mail que você manda, só abre o quinto e-mail. Então, como é que funciona aqui na empresa? De 2 em 2 dias a gente envia o e-mail para esse cliente. E aí no quinto e-mail é que ele abre e dá atenção. Então, não desistir, sabe? Não desistir, sejam resilientes, e em algum momento ele vai estar abrindo aí, vai estar dando atenção para vocês. E esse processo que eu estou explicando para vocês sobre e-mail é o Cold Calling 2.0. Então, é a passagem dessa era, né, onde a gente abandona o Cold Call e passa para o Cold Calling 2.0, que é esse processo, assim, muito mais próximo do cliente. E por que mais próximo? Tem muitos clientes, muitos perfis ideais aí, que simplesmente não gostam de receber ligação. Não gostam. Não atende a ligação. Principalmente com o WhatsApp agora, todo mundo mandando mensagem. Ligação ficou realmente uma coisa muito para trás. Então, o e-mail está sendo uma forma de estar prospectando justamente por isso. E aí eu trouxe aí para esse nome para vocês
se aprofundarem um pouco mais, mas é basicamente esse processo do e-mail. E aí a diferença é justamente essa, você está fazendo por mensagem, então você não está abordando o cliente e esperar que ele tenha disponibilidade, pelo contrário, ele que quando tiver tempo vai abrir seu e-mail e vai poder responder no momento que ele tiver. Então é muito mais dele do que nosso. Acaba sendo um trabalho muito de influência, mas a partir do momento que ele quer que ele abra o e-mail, é muito mais fácil todo o processo. Podem ter certeza disso. Muito, muito, muito mais fácil todo o processo. E aí eu trouxe um exemplo aqui de e-mail para vocês. Lembrando, galera, o e-mail curto, rápido, poucas palavras. E aí eu vou explicar mais ou menos como é que funciona esse corpo de e-mail, né? Oi, gestor, gestora, meu nome é fulano e faço parte de onde, bota a empresa. E aí vem o grande trunfo, né? Sabemos que um dos grandes desafios do setor educacional, principalmente, é captar novos estudantes. Ajudamos empreendimentos desse setor a impulsionar seus resultados e, dessa maneira, aumentar o lucro da empresa. Ponto. O que foi que eu falei aqui, né? O problema do cliente, o que eu faço para estar ajudando e quais as consequências dele estar me contratando, ou seja, o aumento do lucro da empresa. Então, são 3 passos fundamentais aí para estar seguindo. Falar sobre o problema dele, para que ele consiga identificar. Falar como vocês vão ajudar logo depois. E, por final, o que é que ele vai ganhar com isso. Porque se ele não ganhar nada, ele não vai querer. Por mais que ele tenha um problema. Pode ter certeza que ele não vai querer. Tem uma informação interessante que eu queria passar para vocês. É que existem 2 estágios, né? O conhecimento implícito e o conhecimento explícito. Muitas das vezes vocês vão se deparar, eu já me deparei, muitas pessoas se deparam com o cliente com conhecimento implícito. Ou seja, ele não sabe que tem um problema e também não quer investir no problema. E nosso grande papel, na verdade, vou terceirizar, o grande papel do marketing é estar mudando essa realidade, né? Fazendo com que ele reconheça que ele tem aquele problema. Então, o primeiro passo é a gente mostrar para ele que ele tem aquele problema, porque muitas vezes ele não reconhece. E o segundo passo é a gente estar instigando ele, fazendo com que ele invista naquilo, né? Então, como a gente pode estar ajudando e o que é que ele vai ganhar com aquilo. Muito importante. Se vocês repararem também, eu coloquei aqui uma coisa bem íntima, né? Bem próxima, na verdade, do cliente. Que é, você também passa por isso? Tem umas soluções eficazes que podem funcionar com você. E aí, no final, você teria um tempo para conversar. Sim, você ter um tempo para conversar melhor sobre isso é o CTA, que é o Call to Action. O Call to Action é para que não finalize apenas no texto, e sim solicitar um próximo passo, né? Solicitar uma conversa, solicitar uma ligação, solicitar um encontro presencial. Então, é muito importante esse call to action no final, chamar ele para ação, chamar ele para aproximação, para que a gente consiga ter um próximo passo mesmo, né? Deixa eu passar aqui. E aí eu quis também trazer, não mudando, a gente sempre está falando do cliente e tudo mais, mas foi um momento, assim, bem interessante que eu levei para a Otimiza e compartilhei com alguns colegas também, que são diretores, e aí, aproveitando que vocês estão aqui, eu me sinto na obrigação de estar passando isso para vocês, né? Como vocês sabem, a gente tem esse dever, né, de estar impactando a vida do cliente com soluções mais baratas, com soluções abaixo do preço de mercado. Mas hoje a gente vive numa sociedade que está muito tensa, que está numa correria enorme, que não para, que tem muitos problemas para ser resolvidos. E aí eu decidi que a Otimiza ia transformar todos os pontos de contato com o cliente em um momento desestressante da semana dele. Seja por ligação, seja por mensagem no WhatsApp, seja por e-mail, seja por presencial. Todos os pontos de contato com o cliente é obrigatório que a gente transforme em um momento desestressante da semana dele. Que ele fique feliz em estar recebendo aquela ligação, que ele fique feliz em estar recebendo aquela reunião. Então, eu coloquei isso para a empresa toda, para a gente estar discutindo, surgiu várias ideias legais.
E aí eu sugiro, né, que vocês façam isso também, de estar levando para a empresa de vocês, para que possa fazer um brainstorm mesmo de como vocês podem estar fazendo isso. Surgiram várias ideias legais de levar brownie para o cliente, de levar uma plantinha no início do projeto para falar que se ele for regando, vai passando o projeto, vai ficando melhor, e enfim. Botam também do cliente muitas ideias que a gente realmente consiga proporcionar algo para eles, sabe? E aí eu sei também que muitas EJs não têm tantas condições financeiras assim, inclui no preço do projeto, coloca 20, 30 reais mais caro, né? Mais, que ele está investindo mais, para estar realmente revertindo para ele. Então, não vai ser tirado do bolso de vocês, né? Seria com o valor do projeto fechado. Então, trazer mesmo essa reflexão de que vocês são responsáveis para tá mudando mesmo a rotina daquele cliente e ele consiga se fidelizar com vocês, né? Acho que é muito mais fácil a gente conseguir vender um projeto para quem a gente já vendeu do que para um que a gente nunca vendeu na vida. Então, essa é a minha dica aí para que vocês consigam fazer para a empresa toda. Show. Hoje não vai dar tempo, eu posso estar conversando com o Dequinho aí para estar conversando um pouquinho melhor sobre esses 3 pontos que eu coloquei aqui, mas eu coloquei para vocês realmente darem os próximos passos, né? Então, vou explicar um pouquinho de cada um, mas não vou aprofundar tanto, porque são temas bem complexos, mas eu deixei de próximos passos para que vocês continuem estudando. Prospecção ativa é o primeiro deles, e aí depois vocês estarem aprofundando nesses 3, beleza? Qualificação do lead é basicamente é um processo, na verdade, a gente faz durante a jornada do cliente, onde a gente vai estar mostrando para ele que a gente sabe, que a gente tem credibilidade naquilo. Então, a gente fez, tem uns dias, né? É basicamente um working day, onde a empresa toda sentou e começou a produzir conteúdo para o cliente. Então, o que seriam esses conteúdos, né? Seriam artigos, seriam infográficos, seriam peças, arte mesmo, com um textinho bonitinho, para a gente estar mandando para o cliente durante o processo de negociação. Então, pensem comigo, vocês ligaram para o cliente, ele aceitou fazer a visita. Mas entre a ligação, na verdade, e a visita, vocês não vão entrar em contato com ele? Não, vamos entrar em contato com ele, vamos mandar uma peça bacana sobre o ramo dele, vamos mandar uma peça bacana sobre algum serviço que você mais ou menos tem noção que vai servir para ele, para que ele realmente consiga lembrar de você. Duas coisas, né? Para que serve a qualificação. Para que você passe credibilidade para o cliente, mas que também ele lembre de você. E não de uma forma chata, você cobrando, nem nada do tipo. Então, qualificação, indico bastante aí para vocês estarem dando uma estudada, darem uma aprofundada. Sucesso do cliente. Sucesso do cliente vem muito disso aqui que eu passei para vocês, de como transformar as fontes de contato em momentos estressantes. Sucesso do cliente é você garantir que toda a jornada seja alegre, seja feliz para ele. E aí isso vai desde a primeira ligação até o final do projeto. E CRM, que seria o relacionamento com o cliente, né? Então, não sei qual grau de maturidade vocês estão em relação a CRM, mas corram atrás disso, porque é muito importante. Tem agora os estímulos da rede aí, muito sobre NPS e tudo mais. E CRM, antigamente, aqui na empresa, era baseado em uma nota. Ou seja, o quanto o cliente está satisfeito. A gente fazia essa pergunta para ele, o quanto ele estava satisfeito no meio do projeto, para a gente ter uma noção se continua daquela forma, se não continua. E o NPS, que é o quanto ele indicaria para outra pessoa nosso serviço. E é muito importante esse indicador para que a gente consiga saber se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, onde a gente pode melhorar, onde a gente não pode melhorar. Então, deixei aí para vocês os próximos passos, que são muito importantes para vocês estarem estudando, dando uma pesquisada maior.
Trouxe também algumas indicações. Esse Receita Previsível, que está aí na esquerda, é o livro que basicamente fala sobre cold call. Teve até um AJ essa semana que queria, e aí eu escaneei algumas páginas, então quem quiser pode estar entrando em contato comigo, porque eu tenho esse livro, aí eu escaneei, aí a Jota queria algumas páginas que explica bem detalhadamente sobre cold call. E aí é um livro muito interessante, traz muitas dicas que são fundamentais aí. Esse da direita é Você Nasceu para Vender Muito. Ele traz técnicas de negociação, como tratar o cliente. Então, fala bastante sobre aquilo que eu falei de apresentar o problema, depois falar como você pode solucionar e o que é que ele vai ganhar com aquilo. Tem muitos processos aí, Spin Selling, AIDA, de técnicas mesmo de como você pode estar em contato com o cliente. E aí, por último, eu também deixo esse site, é um site Outbound Marketing. Ele é incrível, é um site perfeito, assim. Muitas coisas que eu tenho dúvidas, eu procuro esse site, eu já clico lá para procurar nesse site. Tem muitas dicas bacanas, é fantástico mesmo. É um site que eu super recomendo para toda essa parte de vendas, de prospecção, de sucesso do cliente, tudo assim, de marketing também tem bastante coisa. E é isso, é fantástico mesmo. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Vou passando aqui, qualquer coisa vocês falam. E é isso, galera. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês um pouquinho, dividindo um pouquinho de tudo que eu já estudei. Dizer para vocês que o futuro começa agora. E não percam tempo mesmo, não percam tempo. Ainda tem muito tempo, ainda tem muitos meses aí do ano para vocês alcançarem os sonhos de vocês, das jotas de vocês. E estou muito feliz em estar aqui conversando um pouquinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo. Eu vou deixar aqui no final meu contato. Podem me adicionar no WhatsApp, falar comigo. E dizer mesmo que é isso. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Tinha uma pergunta, né? Pronto, peraí que daqui a pouco eu vou responder. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Seria mais de marketing ou comercial? Massa. A prospecção por marketing é de responsabilidade de marketing. Então, hoje eu trouxe mais essa parte de prospecção ativa, que vocês podem estar dividindo entre a parte de... Ah, tá. Peraí. Marketing e comercial. Ah, certo. Carolina perguntou: prospectar por e-mail seria mais responsabilidade de marketing ou comercial? Carol, depende muito de como você está funcionando dentro da sua empresa. A prospecção por e-mail, ela precisa de uma cadência e de uma quantidade de e-mails muito grande. Então, eu acho que ficaria bem difícil só a galera de marketing dar conta da quantidade de e-mails que seria importante vocês estarem enviando. Então, eu recomendaria, assim, no mínimo, umas 5, 6 pessoas para estar enviando esses e-mails e estar fazendo essas cadências. E aí você pode dar uma olhadinha se essa quantidade de pessoas já tem marketing. Se não, pode estar dividindo entre comercial e marketing. Show. Mais alguém tem alguma dúvida? Respondi, Carol. Show, Léo. Então, vou te contar 2 experiências que a gente teve, certo? Em 2018, no início de 2018, a gente foi na porta dos gestores, mas não para prospectar. A gente foi justamente para estar colhendo os contatos e o nome dos gestores, para a gente ir de uma forma muito mais direcionada na hora da ligação. E a segunda experiência que a gente teve foi no início desse ano,
onde a gente foi para um bairro aqui de Salvador, e é um bairro, assim, de muitos comércios e tudo mais. E aí a gente foi na intenção já de fazer a visita diagnóstica. Tem os prós e os contras, e aí eu vou expor para vocês minha visão em relação a isso, né? Porque eu fiz algumas análises do que aconteceu. Os contras, os gestores não estavam preparados para receber a visita. Eles estavam na correria, não era o melhor momento, eles não estavam esperando, foram pegos de surpresa. Então, é o contra disso. Eu vejo que hoje a realidade da empresa não tem necessidade de estar fazendo isso e a gente optou por não estar fazendo. Porém, os prós é que a gente conseguiu fazer 3 visitas diagnósticas. Então, realmente foi, não diria um case de sucesso, eu diria que foi uma sorte, assim, porque encontrar 3 gestores que tiveram a disponibilidade de parar. Nosso diagnóstico ele dura em torno de uns 40 minutos, para dar atenção para a gente durante 40 minutos, foi realmente bem. Foi um momento, assim, uma sorte mesmo, porque eu já vi outras EJs fazendo isso, e tinham EJs que procuravam por 10, 15 empresas, assim, quando saíam e não conseguiam nada, nem contato de gestor. E aí, nesse dia em específico, a gente conseguiu fazer não só a prospecção, mas a visita diagnóstica já no momento. Jéssica, para uma empresa que não tinha um setor de venda separado do marketing, seria necessário criar uma equipe para vender? Ou a própria equipe de marketing faz esse trâmite mesmo? Qual a sua sugestão? Certo. Então, Jéssica, há pouquinho tempo a gente tinha aqui na empresa marketing e venda juntos. A gente viu a necessidade de estar separando porque são skills, são conhecimentos muito distintos, e aí a gente não conseguia ter uma pessoa, no caso o diretor, né, para estar direcionando, a gente não conseguia ter um diretor com as 2 skills. Então, ou o diretor tinha skills para comercial, ou o diretor tinha skills para marketing. Eu, particularmente falando, se tivesse essa pessoa que tem os 2 skills, as 2 vontades, os 2 conhecimentos, eu teria uma diretoria só, que seria a diretoria de marketing e vendas. Hoje, a gente sabe que, como eu conversei um pouquinho com vocês, que tem muita gente nas redes sociais, muita gente. Então, é ideal que as pessoas do marketing sejam extremamente focadas no marketing, porque não é nada fácil. Envolve AdWords, envolve marketing digital, envolve SEO, envolve analytics, dados, coisas assim extremamente complexas, onde aquelas pessoas precisam estar extremamente focadas nisso. E, em contrapartida, as pessoas de vendas também precisam estar extremamente focadas em vendas. E por que eu falo isso? Porque as técnicas de venda não são fáceis. Vender hoje em dia não está mais fácil como antigamente. E aí entra muito no que eu estava falando, da gente antes estar muito acostumado em ter vendas mais fáceis. Isso eu observo pelo histórico da Otimiza, quando a gente pega 2016, 2017, 2015, 2016, 2017, era muito mais fácil vender. Hoje em dia a gente já encontra uma dificuldade porque o mercado está mais complexo. As pessoas estão pesquisando mais. Então, quando a gente pega clientes que sabem mais do que a gente não vai conseguir vender. A gente precisa saber tudo. Então, uma coisa que eu passo muito para minha equipe é ter 100% de domínio em relação a serviços. Então, isso exige um estudo muito grande. Ter 100% de domínio em relação a técnicas de negociação. Então, assim, minha sugestão seria exatamente ter 2 equipes. Uma especializada em vendas e a outra especializada em marketing. Carol, tem alguma dica para engajar a equipe a prospectar? Show. Essa parte de engajamento, ela é interessante em alguns pontos, né? Porque quando as pessoas se sentem tímidas, quando as pessoas não se sentem à vontade, elas não conseguem achar que são capazes. Então, o primeiro passo seria entender por que elas não são engajadas a estar prospectando.
entender os motivos, se seja por timidez, se seja porque não se acha capaz, seja porque não gosta. Uma coisa que eu aprendi muito foi que se a pessoa simplesmente não gosta, eu acho que não vale a pena a gente estar investindo nisso, sabe? Tem muitas pessoas boas, onde elas são boas em várias coisas, e não necessariamente seja em prospectar. Então, minha sugestão para você seria pegar as pessoas que querem e que têm vontade de fazer isso, fazer um super treinamento, falar sobre a importância do cliente. Uma coisa que eu trago bastante são vídeos de clientes. Então, a gente tem alguns vídeos de clientes satisfeitos com os nossos serviços. E aí eu mostro os vídeos para todos os meus consultores e falo, ó, esse cliente aqui ficou satisfeito. E aí, bora deixar mais outras pessoas satisfeitas? E aí eu acho que isso engaja bastante. Falar sobre o impacto que seu serviço, que aquela ação daquela pessoa vai trazer. E aí, só ressaltando alguns pontos, né? Sempre deixar claro o que ela como aquilo que ela está fazendo vai gerar impacto. Então, seja a parte de prospecção, vai gerar impacto dessa forma, seja a parte de qualificação, vai gerar impacto de tal forma. Sempre deixar claro o motivo dela estar fazendo aquilo. Beleza? Façam mais perguntas, podem perguntar. Ô, Jéssica, obrigada. Mais alguém tem dúvidas? Alguém quer contar um pouquinho como é que prospecta na empresa? Ou se alguém usava cold call também, quer me contar um pouquinho como era a experiência? Show, galera. Então, acho que foi isso. Deixei meu contato aí na tela. Se vocês precisarem entrar em contato, podem adicionar no WhatsApp aí. Vou estar respondendo com o maior prazer todo mundo. Deixei meu e-mail também, caso vocês queiram entrar em contato por lá. E espero ter essa oportunidade de novo para estar conversando com vocês. Espero ter ajudado também. E qualquer coisa, podem falar comigo, certo? Boa noite. Peraí, acho que surgiu alguma pergunta aqui. Peraí, gente, só um minutinho. Surgiu uma pergunta aqui de Michelle. Mas, peraí que eu vou responder agora. Boa noite. Qual tipo de perguntas podem ser feitas para estabelecer conexão com o cliente? Depende bastante, e eu acho que isso varia muito em relação ao ramo dele, ao perfil dele. Então, o que é que eu costumo fazer, né? Eu costumo pesquisar sobre a empresa, então, pesquiso sobre a empresa, o que é que ela prega e tudo mais. E aí eu vou conseguir estabelecer, eu vou até escrever aqui para vocês darem uma pesquisada sobre isso também. Eu costumo estabelecer esses tipos de contato. E aí, esses tipos de contato não necessariamente podem ser em perguntas, eles podem ser em gestos e tudo mais. E aí, uma técnica que eu utilizo bastante é o rapport. O rapport é quando você cria esses contatos, e então, por exemplo, o cliente está de perna cruzada. Então, se você cruza a perna, inconscientemente, ele vai estar gerando informações no cérebro dele que ele pode estar confiando em você. Então, o rapport ele dá algumas dicas em relação a isso, de como você pode estar se aproximando do cliente. Geralmente, eu utilizo bastante também impacto emocional. O impacto emocional é quando eu descubro o que é que
faz com que o cliente se emocione. Então, eu faço muitas visitas em pet shops, e aí eu falo bastante sobre a vida dos animais, que a gente vai conseguir melhorar a vida dos animais, e aí a gente vai entendendo um pouquinho. Outra dica também que eu posso passar bastante para vocês é estar descobrindo um pouco mais sobre a vida pessoal do cliente. Então, se ele tem filhos, onde é que ele mora, algumas perguntas para que você consiga estabelecer esse tipo de contato. Teve uma vez, inclusive, que um cliente morava no mesmo bairro que eu. E aí eu comecei a falar sobre o bairro, e aí fui estabelecendo pontos de contato, e aí isso fez com que ele confiasse mais em mim, sabe? Então, tudo que faça com que o cliente confie mais em você, acho que vale super a pena. E aí eu deixo essa dica aí, que é o rapó, para vocês estarem dando uma olhadinha mesmo, que é uma forma de vocês estarem criando conexão com o cliente. Então, é gestos, mexer no cabelo, não mexer no cabelo, enfim, é isso. Obrigada, gente. Espero ter ajudado. E qualquer coisa, podem falar comigo, tá certo? Entrem em contato pelo WhatsApp, enfim. Espero ter ajudado bastante.